Muy buenas noches, amigos y amigas de Tras las Rejas en Éxito Radio y éxitotv.net. Hoy otra transmisión internacional, nos llenamos y nos engalanamos con una experiencia maravillosa. Vamos a conocer el lado femenino brasileño de una experiencia de las mujeres dentro del sistema APAC. Ya APAC lo hemos tocado en varias ocasiones, la excelente experiencia brasileña de muchos años, ya APAC tiene bastante tiempo, tienen locales en todo Brasil, tienen experiencia municipal, especialmente en Minas Gerais, en donde han hecho un gran trabajo a nivel nacional e internacional, llegando estas experiencias no solamente alrededor de Brasil, sino que a Costa Rica y a otros países. En caso de Costa Rica, tenemos una sede de APAC en lo que se conoce como el CAI Luis Paulino Mora Mora, conocido popularmente como Puesto 10, en donde Carlos Cunigan y sus acompañantes y personal a cargo van y hacen esta labor que es encomiable. Pero el modelo APAC tiene un lado femenino. Y hoy el objetivo de este programa es impulsar la iniciativa por parte de Costa Rica de que haya también un APAC femenino en Costa Rica. Hay una sentencia de la Sala Constitucional que nos han informado que ha ordenado la creación de un APAC femenino. ¿Por qué? Porque hay una consideración de desigualdad. Porque a las mujeres no hay y para los hombres sí. Y nosotros hemos luchado muchísimo en este programa para que las mujeres tengan condiciones, porque el sistema penitenciario nacional está mirado para los hombres, en condiciones de infraestructura para hombres, no para mujeres. En este sentido, Costa Rica tiene una deuda histórica, la cual buscamos a través de este programa sanar y, por supuesto, acercarnos al valor real de la mujer en su contexto como ser humano, en su contexto familiar, social y, obviamente, el papel importantísimo. Y también tomar hoy como ejemplo el caso brasileño, que vamos a conocer nuevamente, pero ahora del lado femenino. Y por supuesto, aprender de esa experiencia, ¿para qué? Para que crezcamos juntos. Hoy Costa Rica tiene mucho que aprender de la experiencia brasileña. APAC es una referencia internacional y hoy conocemos a Tatiana Faría, una mujer maravillosa que nos ha permitido hablar con ella, a entrevistarla. Es una encargada dentro de la asociación que administra los APAC en Brasil y que vamos a conocer con ella todas las experiencias femeninas de las cárceles, pero también especialmente de las APAC en Brasil, que es totalmente diferente, es otro mundo, totalmente. Y vamos a verlo desde el lado femenino. ¿Quién más que una mujer? Y estamos engalanados en esta invitación hoy que nos va a hablar al respecto. Para que todos los que nos acompañen, este programa va a través de los subtítulos, tener la posibilidad de aquellas personas que quieran traducirlo al español, lo solicitan a través de la aplicación en YouTube o también a través de la página web en donde va a salir este programa. Bueno, a partir de ahora pasamos a únicamente a portugués y cerramos con la oración como siempre en español y la vamos a hacer en portugués. Le vamos a pedir a ellos que nos ayuden. Bueno, boa tarde, Tatiana. Seja bem-vinda. É uma honra falar com você e também com o Dênio, que é o cara que está aqui do lado e está nos ajudando, caso precisar com a tradução ou qualquer outra coisa. Oi, Dênio. Então, oi, Tati. Vamos aí. Vamos falar de temas interessantes, porque o tempo é muito pouco e as necessidades são muitas. Então, Tatiana, como tem sido a parte feminina das APACs, a parte histórica, as experiências? Tem, imagino, testemunhos muito interessantes. Especialmente, eu tenho essa ideia do livro Matando ao Criminoso. Justamente esse livro que é maravilhoso, que obviamente do conceito da PAC, no caso das mulheres é muito diferente na América Latina. As mulheres têm uma história de desigualdade, têm uma história de, bom, machismo e outras coisas que prejudicam o desenvolvimento das mulheres. Então, como tem visto isso a PAC dentro dessa concepção tão especial que vocês têm? Escutamos, Tatiana. Olá, é uma satisfação muito grande falar com todos os nossos irmãos da América Latina, da Costa Rica.
que onde já temos uma experiência, né, de APAC masculina, e aqui acompanhamos, o Dênio, que está aqui conosco, acompanha essas experiências internacionais. Eu sou Tatiana Faria, eu trabalho há 20 anos no projeto das APACs. E quando eu iniciei no projeto das APACs, ainda era muito incipiente a experiência da APAC feminina. Existia uma única APAC feminina no Brasil, que era a APAC feminina de Itaúna. Era a única APAC que funcionava quando eu iniciei. Vejam que o projeto das APACs tem 50 anos, que celebramos esse ano, inclusive com a participação da Costa Rica no nosso evento, e apenas num passado muito remoto, nos últimos 20 anos, nós temos a experiência para as mulheres. Da APAC Itaúna feminina para a segunda APAC feminina em São João del Rei, outros tantos anos se decorreram. Então, na verdade, a situação da mulher presa é o recorte da situação da mulher no mundo, né? Como Miguel acabou, né? Começou a nos ajudar a fazer uma reflexão vindo de uma sociedade patriarcal mesmo, machista, né? Então se pensa para as mulheres sempre depois, né? Então aqui é um recorte, a situação das mulheres na prisão é um recorte de uma sociedade pautada no patriarcado. Mas nós estamos já uma direção bem sensível, né? Mesmo que tenha sido masculina, na FEBAC, nos nossos órgãos dirigentes, nós vemos aí sensibilizando para fomentar essa política de APAC para as mulheres também. Nós temos 64 APACs hoje que funcionam no Brasil, né, nos moldes da aplicação completa da metodologia, com o Centro de Reintegração Social, funcionando sem concurso da Polícia Penal, de agentes, etc., nós temos dessas 64, apenas 9 são femininas, com capacidade de atendimento para 672 mulheres. Menos de 10% da capacidade de atendimento que nós temos para o total de presos nas APACs, que é em torno de 6.600 hoje vagas que nós temos. Então, aqui também vamos caminhando, mas a passos firmes e largos, né, de tentar trazer também para a mulher presa melhores condições humanas de cumprimento de pena. Ótimo. Então, resumindo, Brasil já caminhou e está avançando, tem 9 APACs, com esse conceito feminino, voltadas a essa caracterização tão particular que é das mulheres. E justamente queria perguntar respeito à população feminina que está na cadeia ou está no sistema penitenciário, porque cadeia se escuta um pouco, na verdade, de escravidão, né? Um conceito muito agressivo, né? Mas no APAC não são criminosos, senão que são recuperandas. E é um conceito que adoro. Eu adoro com esse conceito que é totalmente voltado ao ser humano, né? Mas o perfil das pessoas que estão como recuperandos, ou seja, foram sentenciadas de quais crimes específicos, por exemplo, na Costa Rica, o 60 e pouco por cento são relacionadas ao tráfico. Mulheres que foram obrigadas por seus maridos, por seus companheiros a introduzir drogas aos penais, aos centros penais, ou que tinham que vender drogas porque os papais pediam por uma questão de violência doméstica, círculos de violência terríveis que não permitiram, inclusive, acessar a educação. Ou seja, histórias realmente dramáticas que imagino que não estão muito longe do Brasil, né? Mas aqui na Costa Rica
aos 65% da população que está no centro Buen Pastor, que aqui na Costa Rica só tem uma cadeia chamada Buen Pastor, que está voltada para as mulheres, estão por esse crime. Neste caso, como é o caso brasileiro? O caso brasileiro é uma realidade muito parecida, né? Aqui, 82% das mulheres presas são condenadas, das condenadas, né, estão ou provisórias aguardando os processos, condenações, por tráfico. É a grande maioria também, e levadas, a grande maioria, com a iniciação na vida do crime, também levadas por seus familiares e parceiros masculinos, né? Também na criminalidade, temos um recorte também de uma estrutura de subserviência, uma estrutura patriarcal aqui, ou tráfico, que é 82% das mulheres que estão presas, ou crimes de homicídio também acompanhando, ligados aos seus parceiros, né? Ou o homicídio de seus próprios parceiros. Então, a estatística aqui com relação ao tráfico é muito parecida. Nas APACs também, né? A grande maioria das mulheres que estão presas hoje são condenadas por tráfico. Importante destacar que nas APACs, tanto masculinas quanto femininas, que nós chamamos de recuperandos e recuperandas, né? Essa é a terminologia que nós damos aos presos nas nossas unidades, porque consideramos que são ali seres humanos em busca, em processo, em busca de uma recuperação, por isso a terminologia aí no gerúndio. Então, na APAC só temos condenados, né? A situação jurídica já está definida, tanto dos homens quanto das mulheres. Nós só recebemos condenados já em sentença, com ou sem o trânsito em julgado. Ela pode ser definitiva ou provisória, aguardando julgamento e recursos, mas elas são já condenadas, porque trabalhamos com essa proposta de que ela precisa ter uma situação jurídica definida para que nós possamos, então, implantar a metodologia, através da terapia da realidade, que ela possa, então, ser agente transformadora da sua própria realidade. Mas, tanto nas prisões do sistema convencional, tanto nas APACs, a realidade é muito semelhante. Também é tráfico de drogas. Respeito às crianças, a realidade feminina, novamente, na América Latina, essa questão de família, esse trabalho duplo ou triplo, né? De ser profissional, bom, encarregada de família e, além disso, mamãe. Como vocês têm resolvido essa situação respeito às condenadas dentro do sistema PAC? Porque as crianças, obviamente, não recebem uma sentença, né, que eles não merecem. E, nesse sentido, muitas vezes são afastados de seus filhos, as mulheres que estão aí, e isso provoca, bom, problemas psicológicos e demais. No caso da Costa Rica, para fazer o exemplo comparado, né? Acontece que a Costa Rica, como tem um único centro penitenciário, as mulheres que moram muito longe ou que são de muito longe, os filhos praticamente esquecem delas porque não conseguem, por pobreza, visitar praticamente a seus filhos, né? Então, os filhos ficam assim como uma questão distante, ficam com a vovó, com algum parente, inclusive às vezes em adopção, né? Em situações que totalmente tragédias humanas, né? Como vocês têm resolvido no caso do Brasil? E especialmente o que eu estou preocupado é respeito à distância da família, porque eu sei que os recuperandos, a ideia é que a família seja parte do núcleo de recuperação, né? Escuto. A família é, de fato, um dos elementos fundamentais da metodologia proposta, né? Existe toda uma temática, uma metodologia que nós propomos para trabalho com a família. Quando se trata de um homem preso, ele tem
uma estrutura familiar muito mais consolidada para caminhar com ele. E o trabalho com a família, ele é bem mais fácil, mais facilitado, porque tem aquelas pessoas, sobretudo mulheres, que os acompanham e não os abandonam. As mães, as esposas, as filhas mulheres. Então, o homem preso, ele tem ali uma fidelidade, aquelas mulheres normalmente que acompanham e facilitam o nosso problema com a família. As mulheres já é uma realidade mais dolorida, né? Aquelas que têm parceiros ou parceiras, né? No caso das homoafetivas, elas são, via de regra, abandonadas, né? Então, com os homens, mesmo que haja uma distância grande de territorial, geográfica, né? As mulheres se mobilizam, levam os filhos para os homens presos verem o que nós, como as mulheres, elas têm uma situação de abandono muito maior, além dessa situação da condição financeira, que realmente é um dificultador, porque as famílias são pobres, via de regra, né? Ainda tem aquelas pessoas que não viabilizam isso. Não tem quem esteja fora batalhando por elas, para que seus filhos estejam junto delas, para que as visitas sejam recorrentes. Então, é uma realidade mesmo muito dura, de modo que quando nós temos os filhos, né? Tem mulheres, a grande maioria das mulheres, elas já estão, tem muitas, a grande maioria, 94% das nossas mulheres que estão nas APACs são mães, né? Que já tinham filhos antes de chegarem na APAC para cumprir pena. Então, aí tem todo um suporte das equipes das APACs, de assistente social, de psicólogo, de voluntários, que vão em busca dos filhos, né? Nossas equipes buscam financiadores para custear as despesas de viagem nas nossas parcerias, né? Nas atividades. A equipe da APAC se organiza e estabelece departamentos e uma logística para que a gente consiga, ao máximo, manter as mães juntos dos filhos. Então, aqueles que já são crianças, adolescentes ou adultos, né, que já não têm mais a idade de permanecer no cárcere com a mãe. Agora, tem a situação daquelas mães que têm os filhos na PAC ou no sistema convencional, os filhos nascem na prisão, que nós também procuramos dar o máximo de estrutura nos nossas prisões, nos nossos presídios, que se chamam Centros de Integração Social. Nas APACs femininas, ele tem um espaço reservado para isso, para que os filhos possam ficar o máximo de tempo junto da mãe. Aqui no Brasil, existe uma normativa, existe uma legislação, é uma resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que é um órgão aqui que dita as políticas e as posturas de execução penal que devem ser adotadas no país. Essa resolução, que é de 2009, permite que filhos fiquem na prisão com as mães até 7 anos. Então, o tempo mínimo é 1 ano e 6 meses. A partir de 1 ano e 6 meses, e se começa um processo para que se tente separar, para que se tire o filho, né, da unidade prisional, mas que pode, em situações que o juiz entender, ficar até 7 anos em todo o processo, né? Porque tem muitas mães que nem tem quem cuide, não tem família, não tem quem cuide dos filhos, então fica a critério do juiz da comarca onde está instalada a PAC, a unidade prisional, acompanhar isso. A legislação prevê que precisa ter espaços adequados, só que dentro a previsão e a realidade existe uma distância que a grande maioria dos estabelecimentos prisionais do Brasil não tem essa estrutura para manter as crianças e adolescentes, e as crianças nesse tempo
tão longínquo, né, previsto, e nas APACs a gente procura conferir essa estrutura e o tempo de permanência da criança na prisão vai dependendo do diálogo com o juiz, da estrutura familiar, da recuperanda, né? Nós já tivemos até hoje, o máximo, a situação que nós temos apurado, o máximo de tempo que uma criança ficou foi 3 anos, porque não tinha mesmo com quem ficar, familiar, onde ficar, e a gente foi cuidando para que a criança tivesse depois uma estrutura, porque ainda, né, que o estabelecimento prisional, no caso das APACs, por exemplo, ele tem uma estrutura limpa, decorada, os ambientes onde as crianças ficam com as mães, eles são muito lúdicos, muito bonitos, especialmente para receber as crianças. São ambientes coloridos, ambientes decorados, né? Uma criança, onde a criança pode ter essa sensação mesmo de que está num ambiente saudável, parecido com o cômodo de uma residência convencional. Acontece que é um estabelecimento prisional, então a estrutura que é feita com a família, nós nos empenhamos muito para que o tempo seja feito, que a criança fique o menor tempo possível, né? Até mesmo para a sua segurança, para o seu bem-estar, mas zelamos muito para que não haja separações dramáticas, né, de filhos com mães. Então, a equipe de psicologia capricha, né, nesse trabalho de assistência, o processo de separação normalmente é muito bem trabalhado, e temos conseguido fazer um trabalho com dignidade com mães e filhos. Ótimo, meus parabéns. Olha, agora vamos falar justamente de experiências positivas, porque sei que tem bastante tempo trabalhando com mulheres, especialmente muita gente não conhece como seria o programa da PAC, todos esses pontos que tem que cumprir as pessoas que estão dentro, e que além disso, vocês têm uma muito boa notícia comparado com o resto do sistema, né? Que a reincidência é muito menor na PAC, mas queria saber a estatística respeito às mulheres. Como é a percentagem, se existir, né? E se não, seria ótima notícia. Como é o caso da PAC? Nós temos um estudo de reincidência recente, ele foi publicado em outubro do ano passado, pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é um estado do Brasil onde tem instalado 75% das ABACs, né? E dentre elas, as 8 femininas estão no estado de Minas Gerais e uma única no estado do Maranhão, em Viana, no nordeste do Brasil. Então, o estudo nosso, a reincidência média foi 13,9% para os homens e para as mulheres, 3%. Então, é uma reincidência baixíssima, né? Um índice de reincidência muito baixo, é um trabalho que tem sido bastante exitoso, e nós atribuímos aí esse índice reduzido de reincidência, né? O que implica dizer que temos, de todas as mulheres que já passaram pelas APACs, nós temos 97% de êxito, né, de recuperação. Nós atribuímos isso a vários fatores. Primeiro, a proposta que acreditamos, a metodologia APAC, pautada na valorização e na dignidade humana, ela traz resultados positivos, sobretudo para a mulher que, via de regra, não encontra essa acolhida nem quando livre. Acolhida afetivamente, no campo social, político e econômico, nas nossas estruturas de sociedade. E a outra questão é que a prisão para a mulher é extremamente dolorosa. É um processo muito doloroso, especialmente quando se tem filhos, né? Porque, conforme já dissemos aqui, a mulher é muito abandonada, né? Ela normalmente caminha sozinha durante o seu processo de execução de pena, fica privada da convivência dos filhos, então essas experiências muito dolorosas, elas chocam muito.
né, as mulheres, o que contribui, então, a gente tem feito um esforço enorme, né, de empoderamento durante a execução de pena para que elas possam conseguir ter trabalho, ter dignidade, ter educação e possam se manter em sociedade livres e estamos aí com essa proposta muito exitosa de um índice muito baixo de incidência. Bom, meus parabéns, porque 3% é como para, vamos ver, como para pedir recursos aos diferentes atores do sistema de justiça, né? Porque, na Sim, verdade, é um modelo exitosíssimo, ou seja, muito sucedido. 3% é um valor baixíssimo comparado com o resto do sistema. Obviamente, a pessoa que vai estar em um sistema tradicional, a reincidência pode ser muito a maior, né? Praticamente sim, porque não conseguem quebrar o círculo de violência e esse tipo bom, de ligaduras com outras, de ligações com outro tipo de crimes e que vai crescendo e aumentando a violência, certo? Bom, sim. respeito a isso, antes de ir a nossa pausa comercial, queria pedir uma experiência que você se lembre de alguma mulher sucedida depois de essas recuperandas. Por exemplo, mulheres que não sabiam nem ler nem escrever e saíram formadas depois da PAC, né? Mulheres que talvez não conheciam algum trabalho, unicamente o trabalho de casa, né? E obrigadas por uma sociedade que já falamos que é muito patriarcal, né? E que saíram como profissionais, por exemplo. Esse tipo de coisas estão acontecendo nas APACs. Sim, inclusive nós temos vários funcionários hoje, a equipe de trabalho das APACs, que as mulheres também que saíram das APACs femininas, que trabalham conosco, são funcionárias das APACs, remuneradas, com seletistas, carteira assinada, várias delas com curso superior concluído, né? Várias, inclusive, bem colocadas nas APACs, trabalhando nas APACs, trabalhando agora. Uma experiência muito inspiradora que nós temos é da Keila, né? Que foi recuperanda da APAC feminina de Itaúna, chegou na APAC, mal sabia conversar, extremamente violenta, agressiva, inclusive ela chegou a quebrar a unidade, né, numa briga, né, ela chegou a ser transferida para o sistema convencional, voltou para a PAC, e depois conseguiu se entregar ao processo de recuperação e reintegração, e se tornou uma grande cidadã, inclusive fazia parte da nossa equipe, ela foi contratada pela FEBAC, a entidade que congrega, que orienta, coordena e fiscaliza as APACs em funcionamento no Brasil e no mundo. A Keila fez parte da nossa equipe, com muito êxito, um curso superior de assistência social concluído, de serviço social, com curso superior, com família integrada, e ela foi um grande agente transformador da família dela, em comunidade cristã, com carteira de motorista, né? Esse é uma pessoa que evoluiu sobremaneira e, lamentavelmente, ela faleceu de Covid, né? Na pandemia, a perdemos, mas é uma grande inspiração para todas nós, mulheres do projeto, recuperandas das APACs, e assim como elas, nós temos inúmeras as mulheres saindo das APACs, abrindo seus próprios negócios, várias delas com um salão de beleza, uma agora que saiu de Conselheiro Lafayette, abriu uma construtora, né, construção civil, né, então elas vão ganhando também ramos que não são convencionais, né, para a mulher, no lar, nas tarefas de beleza, né, porque isso é um mercado que se espera que a mulher vá, elas têm muitas recuperandas nossas que estão empreendendo, ganhando outros ramos, outros campos de trabalho que até então eram dominados exclusivamente pelo público masculino, né? Normalmente.
Bom, muito obrigado. Então, vamos para uma pausa comercial. Voltamos na segunda parte do programa. A Tatiana e o Denio vai nos explicar o maravilhoso sistema PAC, passo a passo, para que as pessoas entendam, porque o pessoal da Costa Rica tem a ideia da cadeia literalmente, um sistema de uma cova, uma coisa escura, uma questão quase de pesadelo, onde acontecem todas as coisas mais desumanizantes. E tem razão, né? Essa ideia que tem mais que tudo dos filmes americanos e esse tipo de coisas, especialmente na América Latina, né? Que tem mais semelhança ao sistema romano na idade antiga, né? Então, queremos conhecer como é a PAC, no caso das mulheres, como é o sistema para abordagem da parte psicológica, social, como é um dia de uma mulher recuperanda, por exemplo. Eu gostaria de saber, por exemplo, como começa o dia e como termina o dia. Isso é importante, né? Toda essa parte da organização e a ordem que estabelecem, porque muitas pessoas precisam desse carinho que está feita a través da educação, né? De criar expectativa, de criar uma organização de suas atividades pessoais e, sobretudo, bom, colocar a Deus em sua vida, né? Que é o mais importante. E um presente que ganhei aí, só para indicar a meus colegas e parceiros, que esse é o livro que estava falando, que é do Mário Otomoni, que é um grande homem, né? Que obviamente foi quem impulsou toda esta metodologia PAC lá no Brasil, tá bom? Bom, um grande presente que ganhei de Deus, né? Bom, tudo bem, então vamos para a pausa comercial. Pasamos para espanhol para despedir con a nossa gente. Bueno, esta primera parte ha sido maravillosa. Vamos a pasar a una pausa comercial. Durante la pausa comercial vamos a ver videos que nos han suministrado ellos de la experiencia femenina que están en el sitio web de APAC y de la asociación en general. Y aquí es importante porque en la segunda parte vamos a conocer qué es eso que una asociación sostiene la APAC. Resulta que aquí la sociedad civil participa de manera activa. Además, vamos a ver el tema de lo que hace una persona en APAC durante el día completo, especialmente las mujeres, cuál es la dinámica y la organización que tienen. Y también vamos a conocer cómo participan los diferentes actores, el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil. No se muevan, volvemos aquí atrás las rejas, ya volvemos.